Olá pessoal do Humanas em Foco, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez nessa nossa caminhada rumo à nossa vitória. Tá bom pessoal? Muito bem, nós vamos então dar início ao estudo da Idade Moderna, ok? Muito bem pessoal, olha só, Idade Moderna, repare bem, o que é que foi que aconteceu? Nós estamos falando de um período que vai do século XV ao século XVIII, pois olha só, exatamente esse período que é um período de transição do feudalismo para o capitalismo. Repare bem uma coisa, nós estamos falando, portanto, de um processo que vai se acelerar na consolidação do sistema capitalista. A partir de quê? A partir das grandes navegações. Exatamente é isso que a gente vai analisar de hoje por diante. Também o que é que marca esse período da chamada Idade Moderna? O absolutismo monárquico, exatamente aquela estrutura dos reis, não é? Canalizando para si toda a autoridade da nação, tá bom? E no campo econômico, né? Os reis vão acabar aplicando os princípios e as ideias daquilo que nós vamos chamar de mercantilismo, não é não, minha gente? Outros elementos desse período de transição do feudalismo para o capitalismo, o renascimento cultural, que é o que nós vamos acabar debatendo hoje. Também, pessoal, nós vamos ter, nesse período, a análise da Reforma Protestante, não é? Também vai ser um processo, né, que vai se desencadear a partir daí, né, do chamado período da Idade Moderna. E também, pessoal, nós vamos analisar ainda o Iluminismo, o século das luzes, tá bom? Já dentro do contexto de superação do chamado Antigo Regime. Você diz, como é, Hugo? É a Idade Moderna que é marcada pelo Antigo Regime? Exatamente. Não é um período de transição, pessoal? Um período de transição do feudalismo para o capitalismo? Então, você vai ter aí o chamado Antigo Regime. Quer dizer, lá no final do período da Idade Moderna, não é? Eles vão olhar para trás e vão dizer, a gente não era tão moderna assim não. Na verdade, isso aí acabou, foi prevalecendo muita coisa da antiguidade, do passado medieval. Esse Antigo Regime precisa ser superado. Sabe o que é que eles estavam falando? Dessa sociedade das cortes, dos reis, rainhas, duques, barões, marqueses, bispos, cardeais, enfim, a velha aristocracia feudal. Sabe quem é que está falando que é preciso derrubar tudo isso? A burguesia. A pessoa? A burguesia que começou a surgir lá na crise do feudalismo, lá no século XII, XIII, não é? A burguesia que surgiu marginalizada, né, dentro daquela sociedade feudal, agora ela vai trabalhar para se colocar no poder, tá certo? No final da Idade Moderna, a burguesia, baseada nas ideias do iluminismo de liberdade, igualdade e fraternidade, a burguesia então vai trabalhar para desmantelar essa velha sociedade aristocrática, feudal, não é? Do clero e da nobreza, tá bom, minha gente? E, com certeza, o elemento mais marcante de todo esse período da Idade Moderna, de que é que se trata? Nós, ou seja, o colonialismo. Hein, pessoal? O que é isso? O colonialismo é o quê? É o sistema colonial. É a nossa exploração aqui nas Américas por parte dos europeus. Por que é que eu posso lhe dizer que este é o ponto mais significativo da Idade Moderna? Porque exatamente, se você olha para a Europa em 1500, você vai ver, sabe o que, pessoal? Uma grande fazenda pulverizada de vilarejos e aldeias. Quer dizer, 90% das cidades da Europa em 1500 tinham menos de 100 mil habitantes. Quando você olha para a Europa, no final desse período, 1780, 1790, 1800,
O que é que você vai encontrar? Cidades europeias com 4, 5 milhões de habitantes. E aí? A Europa, que não era nada demais, depois da chamada Idade Moderna, chegará a ser o quê? O centro econômico, financeiro, cultural, político do mundo. Como foi que o europeu conseguiu isso? Em 300 anos, não é? Por quê? Porque eles são mais civilizados, mais preparados, mais estudiosos, mais honestos, mais capazes? Nada disso. Os europeus conseguiram enriquecer tremendamente, rapidamente, às custas do saque e da exploração das Américas. Assim sendo, o colonialismo, o sistema colonial, por que nós passamos, se trata, com certeza, do elemento-chave para você entender o período da Idade Moderna. Ok, minha gente? Olha só. Então vamos lá, vamos pegar a trabalhar com esses temas, né, da Idade Moderna. Primeiro ponto que a gente precisa analisar se trata exatamente do chamado renascimento cultural. Primeira coisa, primeiro elemento, a expressão renascimento. Isso foram eles, os homens daquela época, que disseram assim, olha só, nós estamos renascendo a cultura. Eles se achavam como os recuperadores de alguma coisa que eles achavam que era a cultura única, verdadeira e essencial, né, que necessitava que fosse retornada, né, essa ideia. Pois bem, pessoal, hoje a gente sabe que esse termo ele deve ser criticado. É um termo preconceituoso, porque no fundo não existe isso. Ó, renascimento cultural. Renascimento. O que é que renasce? Uma coisa que nasceu um dia, morreu e agora vai renascer. É ou não é? Isso não existe. A cultura morreu? Como assim? Eles lá naquela época, eles olhavam assim e disseram, nós damos valor aos antigos. Quem? Gregos e romanos. Eles são os antigos. Então nós somos os modernos, que gostamos dos antigos. E disseram assim, o que é que ficou no meio? Tá? Idade Média. Tá vendo, pessoal? Não é? Perspectiva preconceituosa. Porque, na verdade, o chamado mundo moderno, como eles mesmos se diziam modernos, é totalmente fruto do período medieval. As cidades, o comércio, as universidades, entendeu? Tudo isso vai repercutir, explodir nos séculos da Idade Moderna. Então, a primeira crítica que se faz ao renascimento cultural é exatamente o próprio termo, o próprio conceito que traz em si todos esses preconceitos sobre o período anterior, sobre o período medieval, tá bom? Muito bem. Agora, o que é que vai acontecer? Exatamente, ainda continuando dentro dessa perspectiva, os homens do Renascimento, eles vão procurar se contrapor a todo aquele pensamento medieval. E nós já sabemos do que é que se trata, não é verdade? Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o antropocentrismo do Renascimento, da Renascença, não é? Em confronto com o teocentrismo que vinha da Idade Média. Nós sabemos trabalhar com esses conceitos? Sabemos, não é? O teocentrismo medieval é aquela visão de mundo onde tudo passa pelo eixo da sacralidade, da religiosidade. Nós sabemos que o teocentrismo, não é aquela visão de mundo que passa sempre pelo eixo da sacralidade, pela perspectiva religiosa. Entendeu como é que é? Então tudo se está dentro dos termos de quê? Da salvação da alma ou da condenação da alma, né? Então, aquela perspectiva céu e inferno, não é? Aquela ideia Deus e o diabo, entendeu? Tudo girava em torno disso. Aí os homens na Renascença, o que é que eles vão começar a procurar? Eles vão começar a procurar o entendimento, não é, do mundo que nos cerca. Repare bem, eu não quero muita preocupação com o além, com o invisível, com o mundo material, com o mundo imaterial, não é? O metafísico, quer dizer, além do físico, o sobrenatural, não. Aí eu vou começar a trazer o meu olhar para essa perspectiva que nos envolve, o mundo natural, naturalismo, né? O mundo físico,
real, concreto, humano, e não o sobre-humano, o sobrenatural. Tá entendendo, minha gente? O que é que acontece? Tudo isso dentro da perspectiva, sabe de quê? Dos valores da burguesia. Minha gente. Por que é que você acha que a Itália vai ser a pioneira do renascimento cultural? Exatamente porque foi na Itália onde você teve a primeira burguesia rica da Europa. A primeira burguesia enriquecida na Europa. E aí então essa burguesia, primeira burguesia rica, ela precisa se afirmar, ou não é? Precisa se afirmar como classe social. Daí os burgueses investirem nas obras de arte, nas construções, nos palacetes. Para quê, minha gente? Buscando aí adquirir status. E buscando também afirmar sua visão de mundo. Afinal de contas, o burguês ele pode se dar ao luxo de abrir um negócio e ir lá para os fundos da loja ficar rezando para o negócio dele dar certo, é? Não, né? O burguês ele tem que ser o quê? Frio, calculista, metódico, organizado, planejado. Ele tem que ser um homem prático e não um homem preocupado com outros interesses do além. Tem que estar preocupado com o aqui e agora. Então todos esses valores do chamado antropocentrismo da Renascença passam pelo processo de afirmação da burguesia. Tá, pessoal? Olha só, minha gente, eu não vou ficar perdendo tempo com vocês e ficar colocando, Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, você tá vendo aí, pintou a Santa Ceia, Leonardo da Vinci projetou o paraquedas, projetou o submarino, projetou o tanque de guerra, Leonardo da Vinci foi um anatomista, Leonardo da Vinci, enfim, não vamos ficar perdendo tempo com isso, entendeu? Enchendo linguiça e falando aqui as obras e os autores, o que é que fizeram ou deixaram de fazer. Tiziano, Michelangelo, Rafael, Donatello, Mestre Splinter. Não, Mestre Splinter não tinha não, tá bom? Entendeu? Não é por aí, certo? Isso aí é um dever seu, como pessoa que vive nessa cultura ocidental, é até uma obrigação você adquirir esse acervo. E você não vai adquirir esse conhecimento comigo aqui em 10 minutos falando para você o nome dos cabas e o que foi que eles fizeram ou deixaram de fazer. Isso aí é uma vivência sua. Você deve procurar ler Dom Quixote, você deve procurar pelo menos assistir um ou outro filme, né, que trata a obra de Shakespeare, tá certo? Assistir um filme sobre Sonhos de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, Hamlet, pelo menos assistir. Você deve procurar ler, não é, obras absolutamente fundamentais e clássicas, como dos humanistas, que são os precursores da Renascença, né? Você vai ter a Divina Comédia de Dante Alighieri, é uma obra fundamental, né? O que eu já citei, Dom Quixote, tá certo? Dom Quixote do Miguel de Cervantes, lá da Espanha, né? Entendeu? O Camões, lá de Portugal. Repare, minha gente, eu acabei de falar que a Renascença teve como começo a Itália, né? Por quê? Por conta ali da primeira burguesia realmente enriquecida da Europa. Mas aí, olha só, eu já estou falando para vocês de William Shakespeare, da Inglaterra, já falei de Camões, de Portugal, já falei de Miguel de Cervantes, da Espanha. Poderia citar também um que eu sou absolutamente fã dele, é um pintor holandês chamado Bosch, Johannes Bosch. Olha as pinturas desse rapaz. São pinturas marcadas pelo surrealismo. Surrealismo que, na verdade, é uma coisa do século XX, com Salvador Dalí. Já pensou? E, no entanto, o Bosch, ele viveu por volta de 1650 lá na Holanda. Olha esses países que eu estou citando. Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra, são países da onde? Do Atlântico. Do Atlântico. Isso está ligado a quê? Está ligado às grandes navegações. Por que a burguesia italiana foi a primeira burguesia rica da Europa? Por causa das especiarias, do mar Mediterrâneo, né? Aquela história. Mas aí o que foi que aconteceu com as grandes navegações? As rotas comerciais vão passar para o Atlântico, fortalecendo e enriquecendo as burguesias dos países do Atlântico. Tá vendo como o Renascimento tem tudo a ver com a afirmação da visão de mundo burguesa, superando o teocentrismo e afirmando o antropocentrismo, o racionalismo, o naturalismo, é ou não é? O estudo, a pesquisa. Então, é bom que a gente dê uma olhada, né, nessa questão também científica, né, do chamado renascimento científico.
A gente não pode esquecer, obviamente, de quem? Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, que foi queimado vivo na fogueira porque provou que a Terra gira em torno do Sol. E a Igreja Católica dizia que não, né? Que era o Sol que girava em torno da Terra. Como é o nome? Geocentrismo, né? A Terra no centro e o Sol girando em torno da Terra, né? Os homens do Renascimento metendo a mão na massa, ou seja, estudando, pesquisando, é o que a gente chama de empirismo, quer dizer, conhecimento empírico, verificado, praticado, né? Desenvolvendo até inclusive luneta, instrumentos de trabalho e tal, eles acabam mostrando, comprovando que está errado, aquele saber estava errado. Na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol. Mas, olha só, ainda o poder da igreja, usando de sua autoridade, chega a condenar as pessoas à morte. Pensou como é que é? Por outro lado, minha gente, não vamos esquecer que o próprio Vaticano foi um dos grandes mecenas, ou seja, um dos grandes patrocinadores dos artistas. Ué, como é que pode essa contradição? Bom, essa contradição se dá exatamente por causa de quê? Por causa de que o Vaticano era, então, naquele momento, um império. A gente pensa que os papas são sempre esses papas, rezando o evangelho, que Jesus... Não. Naquele período, os papas vestiam armadura e comandavam exércitos em batalhas. Os papas se comportavam como verdadeiros imperadores. Eles moravam, era proibido ter casamento, mas eles moravam no Vaticano com suas esposas. Achou pouco? Também com suas amantes. Olha o rapaz aí, ó, Alexandre VI, tá vendo aí? Rodrigo Borgia, considerado um dos papas mais corruptos da história. É dele que eu estou falando. E ele exatamente viveu nessa época, tá? Da Renascença, nessa época das grandes navegações, enfim, entendeu? Agora, um que foi grande colaborador foi esse aí, ó, o Júlio II, esse papa aí, tá certo? O Michelangelo, por exemplo, praticamente viveu quase a vida dele inteira sendo patrocinado pelo Papa, pelo Vaticano. O Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina, todo mundo conhece essa imagem, né? Aquela imagem de Deus criando Adão, né? Tá lá no teto da Capela Sistina, entendeu? É uma das imagens mais reproduzidas ao lado da Mona Lisa, ao lado da Santa Ceia, né, minha gente? Pois muito bem. Eu espero que você tenha compreendido que a Renascença, antes de mais nada, é uma ruptura ou uma tentativa de ruptura com essa mentalidade religiosa que prevalecia vindo lá da Idade Média. E que vai, então, a partir daí, afirmar uma nova visão de mundo, que é uma visão de mundo materialista, física, real, pragmática, concreta, não é? Na visão das pessoas. Ok, minha gente? Ou seja, uma afirmação burguesa, tá bom? E daí para frente a burguesia só vai se fortalecer e daí para frente os valores burgueses acabarão se estabelecendo na sociedade, como a gente tem hoje, né? Vivemos numa sociedade burguesa, não é, minha gente? Pois muito bem, então, olha só, esse é o nosso recado, primeiro momento que a gente se encontra sobre a Idade Moderna, tá bom? Outros encontros virão, uma boa sorte a todos, muito esforço, que a vitória vai chegar. Abração, tudo de bom.